E depois da oração do Nicolas eu fico mais tranquilo. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, verso 14 ao verso 30. Chegamos ao final da nossa série de sermões sobre mordomia cristã. E eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã sobre lidando com o dinheiro. Mateus capítulo 25. Essa série de sermões, além de nos instruir na palavra de Deus, também ajuda todo jovem casal que está formando família a programarem a sua vida financeira e familiar segundo os padrões da palavra de Deus. Isso é muito proveitoso e rico. Mateus capítulo 25, verso 14, o Senhor nos traz uma parábola que vai nos servir como base para a nossa exposição nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento agora para ouvir a Tua voz. Faz com que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Socorre-nos e ajuda-nos para expormos com fidelidade, Senhor Deus, a Tua palavra e trazer os princípios que ela nos ensina acerca de como lidar com o dinheiro, com os recursos que o Senhor nos tem concedido. Nos dê consciência de que nós somos administradores dos valores que o Senhor nos tem confiado. Que façamos para a Tua glória, que façamos para
o avanço do teu reino, que façamos para o bem daqueles que o Senhor tem escolhido para o Senhor. Ministra essa palavra ao nosso coração e repreenda toda a ação do inimigo que queira nos desviar a atenção ou colocar no nosso coração qualquer coisa que não venha do teu Espírito, da tua palavra, Senhor. Nós pedimos a tua orientação e direção em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, a palavra de Deus não contém apenas orientações para nosso relacionamento com Deus e com o nosso semelhante. Ela é suficiente para nos instruir em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, ela traz princípios e traz advertências sobre o uso do dinheiro. Todo cristão deveria estar a par deste assunto, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil, diz o apóstolo Paulo. A parábola dos talentos nos ensina principalmente que Deus é o Senhor de todas as coisas e nós somos os seus mordomos, os administradores dos seus bens. Esta parábola nos ensina que cada um recebe conforme o que o Senhor apontou para administrarmos. Ensina também que haveremos de prestar contas a Deus da administração dos recursos e bens que Ele permitiu que chegassem às nossas mãos. Daí a importância de estudarmos o ensino bíblico sobre o dinheiro. Gostaria então de tratar com vocês sobre alguns princípios de como o cristão deve lidar com o dinheiro. Algumas considerações sobre o dinheiro nas Escrituras. Em primeiro lugar, gostaria de abordar isso. O que é dinheiro? Não há nenhuma definição clara e objetiva sobre o dinheiro na Bíblia. O dinheiro é um meio de transação. Portanto, o dinheiro não é bom nem mal em si mesmo. Também precisamos saber quem é o dono do dinheiro. A Bíblia nos diz que é o Senhor. O nosso Deus é dono de todas as coisas, por direito de criação. O Salmo 24, verso 1, nos diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. É a afirmação do salmista: Deus é o dono de todas as coisas, materiais, vivas. Deus é o Criador e, por direito de criação, Ele é o proprietário de tudo. Também a Bíblia nos ensina que o Senhor, nosso Deus, é o dono de todas as coisas por direito de capacitação, não somente de criação. Ele é quem dá ao homem força para ganhar o pão e para viver dignamente. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 20. E a Bíblia ainda nos diz, em Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e verso 18, dessa forma: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? É o que nos diz o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios. Então, são essas as considerações. Deus é o dono
de toda riqueza, por direito de criação e por direito de capacitação. Mas qual o propósito de Deus para o dinheiro? E nós temos algumas orientações bíblicas para isso. Primeiro, Deus nos concede trabalho, e nos concede bens, e nos concede recursos, e nos concede dinheiro para providenciar o necessário para uma sobrevivência digna. É a primeira coisa pela qual a Bíblia nos aponta sobre o propósito do dinheiro. Ao criar o ser humano, Deus lhe colocou no jardim do Éden e lhe deu a ordem para que trabalhe e tire da terra o seu sustento. Diz o texto de Gênesis: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2, 15 e 16. E Gênesis 1, verso 28 e verso 29, falando ainda da criação e do trabalho que Deus concedeu ao homem, nos diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e administre-a, dominai sobre toda a criação. E disse mais ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão fruto, isso vos será para mantimento. E o homem deveria cultivar e deveria tirar da terra o seu sustento. Então Deus providencia com o dinheiro o necessário para uma sobrevivência digna. Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que nós percebamos. Mateus capítulo 6, verso 32 e verso 31 e 32 nos diz que não se deixe inquietar em seu coração, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, não cristãos, é que se preocupam com essas coisas. Deus, o vosso Pai celeste, sabe que necessitais de todas elas. Deus conhece as nossas necessidades e se preocupa com o nosso bem-estar. Ele estabeleceu e ele providenciou o trabalho como meio do ser humano obter seu sustento dignamente e, consequentemente, o dinheiro para suprir suas necessidades. No livro de Atos, no capítulo 20, no verso 34, nos diz: vocês mesmos sabem, diz Paulo, que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo tem consciência que Deus concedeu o trabalho para que o homem obtenha o seu sustento de forma digna. E ele tinha uma profissão. Além de Deus providenciar o dinheiro para a nossa manutenção digna e da nossa família, Deus também nos concede recursos para que nós abençoemos outros, que outras pessoas sejam beneficiadas ou abençoadas pelo nosso intermédio. Em Atos capítulo 20, verso 35, a palavra de Deus nos diz sobre isso, nos aponta sobre que o Senhor deseja que nós sejamos solidários e compartilhemos das necessidades dos santos. O texto nos diz: compartilhai a necessidade dos santos e sejais hospitaleiros. Romanos capítulo 12, verso 13. E Atos 20, 35 nos diz que tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mas bem-aventurado é dar do que receber. Essa é a orientação da Escritura. Deus nos dá recursos para que nos dá trabalho e, consequentemente, recursos para que a gente tire do trabalho o necessário para uma sobrevivência digna, mas também para que a gente possa abençoar outras pessoas menos favorecidas. O Senhor não quer que fechemos o nosso coração ao irmão necessitado. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 15, verso 7 e verso 8: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades,
na tua terra que o Senhor teu Deus te dá. Não endureçais o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhes emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. É a orientação de Deus numa lei política e social do Antigo Testamento, chamando a Israel a ter consciência de que a terra que eles possuem, de que a terra que eles produzem, foi dada por Deus a eles, e que eles, da mesma forma, sejam generosos para com aqueles menos favorecidos. Mas, em terceiro lugar, Deus nos providencia o sustento, o dinheiro, para que nós abençoemos e honremos os de nossa própria casa. Os pais sustentam seus filhos e os ajudam a se estabelecerem na vida futura, formando uma família e sustentando-a pelo trabalho digno. Mas, e no entanto, a Bíblia exorta aos filhos a honrarem seus progenitores em sua velhice. 1 Timóteo capítulo 5, verso 4 e verso 16, o apóstolo Paulo orienta Timóteo a instruir a igreja nesses termos. Ele diz: se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Se algum crente tem viúva em sua família, socorra e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer aquelas que são verdadeiramente desamparadas. Então a Bíblia nos dá instruções claras acerca do porquê que Deus nos dá recursos, do porquê que Deus nos dá condições, saúde e capacidade para trabalho, para obter sustento digno para a nossa própria vida e família, para socorrer os necessitados, para honrar os progenitores. E ainda, a Bíblia nos diz que Deus nos dá os recursos para prover recursos para sustentar a sua obra no mundo. Por isso ele estabeleceu os dízimos e as ofertas, para suprir as necessidades da sua obra. Por isso, em Malaquias capítulo 3, verso 10, ele convoca o povo de Israel a trazer todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Deus usa o trabalho e usa os recursos que Ele faz chegar em minhas mãos para que eu possa investir no reino de Deus, para que eu possa sustentar a obra do Senhor no mundo, para que a igreja possa enviar e dar suporte e sustento missionário. Romanos capítulo 10, verso 13 ao verso 15, Paulo fala sobre isso, dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E os recursos que Deus nos concede devem ter no nosso planejamento, no nosso orçamento financeiro, sustento para a nossa família, socorro para os necessitados, honrar meus progenitores, investimento no reino de Deus, para que o Evangelho possa expandir e para que a igreja possa cumprir a missão que lhe foi confiada de ir a todo mundo e enviar pessoas para estabelecer igrejas e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É nossa responsabilidade. Deus faz com que recursos cheguem às nossas mãos para esses investimentos no reino de Deus. A Bíblia nos fala também que os recursos, que Deus nos provê recursos para sustentar a sua obra, não somente para estabelecendo dízimos e ofertas, não somente para o envio de missionários ao mundo, mas para o sustento dos pastores, que ministram a palavra de Deus ao coração do povo,
Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 e verso 18, a Bíblia nos instrui, dizendo que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: o trabalhador é digno do seu salário. Deus também providencia recursos para nós, não só para o nosso sustento digno, não só para o auxílio aos necessitados, não só para honrar os nossos progenitores, não só para prover recursos para a sua obra no mundo, mas para mostrar o seu poder, a sua bênção e a sua provisão aos seus filhos. É Ele quem supre e providencia para as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 11 diz: portanto, vós orareis assim: Pai que estás nos céus, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o sustento digno. Então, mostra ao homem que ele depende de Deus e que é Deus quem o abençoa, providenciando o sustento para a sua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas necessidades, todas essas coisas vos serão acrescentadas. É Deus quem mostra o seu cuidado, a sua bênção, a sua provisão, o seu poder na vida dos seus. É Ele que recompensa generosamente seus filhos obedientes nesse aspecto. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à minha casa, e provai-me nisto, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus mostra a sua provisão, mostra o seu poder, mostra a sua bênção, mostra a sua generosidade para aqueles filhos que lhe são obedientes nesse particular. E em terceiro, vemos aqui alguns princípios bíblicos gerais para o uso do dinheiro. A Bíblia, evidentemente, irmãos, não é um manual econômico, mas a observância de seus princípios financeiros evitará a escravidão financeira. Tem muitas pessoas que estão escravos do dinheiro, escravo de dívidas. São dívidas, são contas chegando, são preocupações em ficar rico, são noites sem dormir, são brigas entre cônjuges por causa da má administração financeira, por causa de não levar em conta os princípios da palavra de Deus sobre esse assunto. Por isso é importante observarmos alguns princípios. Aprenda a gastar sabiamente. A Bíblia trata sobre isso. Jesus nos deu o exemplo. Lá em João capítulo 6, versículo 12, quando ele multiplicou os pães, a orientação que ele deu aos discípulos após todo mundo estar saciado foi essa: e quando já estavam fartos, diz o texto, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Veja que o Senhor tem essa percepção, e Ele nos dá exemplo de como gastar de forma sábia, de não gastar coisas em vão. Ele também ensinou a planejarmos os nossos gastos. Em Lucas capítulo 14, verso 28 a verso 30, ele instrui os seus discípulos acerca de planejamento financeiro. Ele diz assim em sua palavra: pois qual de vós, pretendendo construir, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Lucas capítulo 14, verso 28 a 30, o Senhor nos ensinando a planejar os nossos gastos, além de ser exemplo para nos dizer que deveríamos aprender a gastar sabiamente. Toda a Bíblia, meus irmãos, nos ensina a sermos cuidadosos nas tomadas de decisões, especificamente nessas áreas.
Provérbios capítulo 19, verso 2, nos diz que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Isso se aplica, é um princípio que se aplica a essa área da nossa vida, como lidar com os recursos que Deus me tem dado, me tem colocado nas mãos. Preciso gastar sabiamente, preciso planejar, fazer um orçamento, preciso tomar decisões acertadas para não trazer sobre mim sofrimento. A palavra de Deus nos ensina a parar com gastos desnecessários, a avaliarmos onde temos aplicado os recursos que Deus nos tem confiado. Em Isaías capítulo 55, verso 2, o profeta nos diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? O que o profeta está dizendo é que devemos parar com os gastos desnecessários na nossa vida. Esse é um dos princípios que nós precisamos aprender, a gastar o nosso dinheiro sabiamente. O segundo princípio que a Bíblia nos traz é: não devemos presumir da graça de Deus. Satanás quis induzir Jesus a tentar a Deus, presumindo da sua providência. Ele tentou Jesus nesses termos, lá em Mateus capítulo 4, versos 6 a 7. Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçares em pedra alguma. E Jesus lhe responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo faz isso com você e comigo todas as vezes, também na área financeira. Nos estimulando a presumir da graça, a gastar o que não temos. Confiados na promessa, confiados na generosidade de Deus. É o caso de alguém que, presumindo da graça, usou mal o cartão de crédito ou o cheque especial, esperando que o dinheiro iria chegar miraculosamente, e não chegou, e não chega. E terceiro, precisamos procurar determinar o porquê do dinheiro faltar algumas vezes na nossa vida, no nosso orçamento, na nossa família. Será que estamos precisando realmente naquele momento? Será que Deus está pondo à prova a minha fé? Será que o dinheiro entrou e foi mal empregado? Muitas vezes ficamos em apuros financeiros por mau uso do dinheiro. Aprenda então com os erros e não torne a repeti-los. Peça a misericórdia de Deus para lhe dar sabedoria no trato com isso e obedeça às instruções da palavra de Deus nesse particular. Em quarto, aprenda o processo da respiração financeira, ou seja, dar e receber. Na lógica de Deus, é dando que se recebe. Lucas capítulo 6, versículo 38, o Senhor nos ensina isso: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deus está estimulando os seus servos a serem generosos, a entender essa dinâmica que Deus propõe para nossas vidas e que deveríamos saber aplicar de forma correta na nossa vida. Deus abençoa de forma generosa aquele que dá. Esse é o princípio. Aprenda isso na sua vida. Quanto mais você ser generoso e levar em consideração os princípios e a instrução da palavra, mais Deus abençoará a sua vida nessa área financeira. É isso que nós temos que aprender a observar de forma séria e comprometida com a palavra de Deus. Decida no coração trazer os dízimos de tudo quanto Deus lhe fazer chegar às mãos. E decida dar o máximo que puder para os mais carentes. Como bem colocou John Wesley,
ele dizia: ganhe o máximo que você puder. Economize o máximo que você puder. E dê o máximo que você puder. E eu digo isso, irmãos, não é porque a intenção no meu coração enquanto pastor, nem do conselho, de ter de vocês recursos. Eu já tenho tocado nessa tecla. A oferta, o dízimo, é uma coisa particular do coração do crente, que aprendeu a depender e a confiar em Deus. Nós só temos uma responsabilidade diante de Deus: administrarmos aquilo que o povo de Deus, em adoração, entregou ao Senhor. E nós temos que fazê-lo isso de forma responsável. E fazemos isso todos os anos, pegando uma previsão do ano anterior, sentando com a comissão de orçamento, eles entregando uma proposta baseada naquilo que foi levantado, arrecadado, na média daquilo que foi do ano. Então a gente planeja os gastos da igreja de acordo com aquilo que foi trazido pelo povo de Deus. E apresentamos à igreja todos os anos isso, e é a igreja que recebe e que aprova isso. E que absolutamente nada é executado que não aquilo que foi apresentado à igreja. Quando há casos especiais, é trazido ao conselho para que o conselho, mediante o que se tem no caixa, tome decisões responsáveis. E tudo isso, todos os anos, é apresentado contas à igreja. Uma comissão examina isso trimestralmente, vê se está sendo executado o orçamento que foi aprovado pela Assembleia. Não há nada feito de forma fora disso. E também falo isso não para que eu receba mais ou enriqueça, porque não é isso que está em jogo. Eu brinco com a minha esposa, dizendo: sou pastor há 30 anos, vai completar agora, né? 30 anos de caminhada de ministério pastoral. E a gente brinca: eu não tenho uma casa para morar, eu não tenho um imóvel meu. Eu disse a ela: a gente só conseguiu comprar um duplex lá no Morada da Paz, né? A gente não tem onde viver, mas tem onde cair morto, diga ela. Então, não é por causa disso, e pastores passam e a igreja fica, mas o que está em jogo aqui é Deus, é a minha relação com Ele. É a minha relação com Ele. Se eu aprender a depender de Deus e a obedecê-lo nesse princípio, eu vou ser uma pessoa abençoada, para abençoar a muitos, para abençoar o reino, e para ouvir de Deus no final da minha vida: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que nenhum de nós chegue diante do Senhor naquele dia para ouvir a expressão que aquele servo mal ouviu. Não é? Que a gente administre com sabedoria, que, como foi bem colocado aqui pelo presbítero Wilson, nós somos tão somente mordomos. E se isso é verdade, a minha responsabilidade dobra com o dinheiro que Deus vai chegar na minha mão. Porque Ele quer que eu use isso com responsabilidade, que use isso para o sustento da minha família digno, que use isso para assistir aos necessitados, que use isso para honrar os meus progenitores, que use isso para o investimento do reino de Deus. Aprenda o processo da respiração financeira. Evite algumas coisas o máximo que puder. Preste atenção a isso. Evite tomar dinheiro emprestado para comprar coisas que desvalorizam facilmente. A Bíblia nos fala sobre isso. Em Deuteronômio capítulo 15, versículo 6, nos diz: o Senhor te abençoará, como te tem dito. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo. E assim, dominarás muitas nações, porque elas não te dominarão. Provérbios capítulo 22, seguindo esse raciocínio de Deuteronômio, nos diz que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado trabalha para aquele que o empresta. O que Deus está dizendo à nação de Israel, como planejamento, como nação, é que, olha, não tome empréstimo das outras nações. Muito pelo contrário, produza, para que você possa emprestar, porque quem empresta às outras nações domina sobre elas. Não é isso que o capitalismo faz muito bem? Não é?
É um princípio bíblico. Em vez de você tomar empréstimo, é melhor que você tenha para emprestar. Porque você não se tornará escravo de ninguém, nem trabalhará para ninguém. Então evite tomar empréstimo, tomar dinheiro emprestado para comprar coisas que desvalorizam facilmente. Não se endivide por essas coisas. Em segundo, emprestar dinheiro a juros. Evite isso. Isso é condenado na palavra de Deus. Salmo capítulo 15, versículo 5 nos diz: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? E entre as respostas, há essa aqui: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Se puder, é melhor dar. Quem empresta geralmente perde o amigo, que passa a evitá-lo por não poder pagar. Terceiro, observe isso: não fique por fiador. A Bíblia é clara com relação a isso. Provérbios capítulo 11, verso 15, capítulo 17, verso 18, nos diz: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. E o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Então, evite tomar dinheiro emprestado para comprar coisas que desvalorizam facilmente. Evite emprestar dinheiro com usura. Evite ficar por fiador. E evite, meu querido, colocar seu coração e sua confiança no dinheiro. O dinheiro em si não é bom ou mal, mas a Bíblia nos adverte que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos sofrimentos. É a palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Jesus reprovou a avareza, dizendo que um homem lhe pediu: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então lhe respondeu Jesus: tem cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Preste atenção a isso. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos, o produto do meu trabalho? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meu querido, é o risco do dinheiro. Aprendi a respiração financeira, fui desafiado a investir no reino de Deus, e Deus, consequentemente, me abençoará, porque Ele é fiel à sua palavra. E agora eu começo a colocar o meu coração na bênção e não no Deus da bênção. Eu começo a juntar e a juntar e a juntar e a entesourar para si mesmo e não para o reino de Deus. É rico para si e não rico para Deus. Lucas capítulo 12, verso 13 ao verso 21, Jesus então estabelece essa palavra. E para encerrar, deixe-me concluir e colocar algumas aplicações práticas para a nossa vida, meus queridos. Pergunto a você, pergunto à igreja: você tem procurado seguir as orientações de Deus para o uso do dinheiro e das posses que Ele lhe tem confiado? Você tem consciência de que o que você tem é Deus quem lhe concedeu? Que você é um administrador desses recursos? E que por isso você responderá por cada centavo diante de Deus? Você tem consciência disso? Você tem procurado seguir a orientação da sua palavra para o uso desses recursos que Ele fez chegar em suas mãos?
Você tem consciência de que é apenas um mordomo, um dispenseiro ou um administrador dos bens que ele deu a você ou confiou a você? Que um dia, como a parábola nos disse, ele voltará e nos pedirá contas de como eu usei, de como eu investi o dinheiro. O que recebeu 5 talentos, de acordo cada um com a sua capacidade, correu logo e conseguiu outros 5 e apresentou ao seu senhor. O que recebeu 2 fez a mesma coisa, segundo cada um a sua capacidade. E é interessante que o texto nos diz que tanto que recebeu 5, quanto que recebeu 2, segundo o propósito livre de Deus, todos eles receberam o mesmo elogio: servo bom e fiel. Pergunto a você, como está a sua situação financeira hoje? É essa a situação que Deus queria para você? É essa a situação que Deus queria para a sua família? Se a resposta for negativa a essa minha indagação, verifique se você não tem violado alguns dos princípios financeiros ensinados na palavra de Deus. Se não violou, se é uma questão da economia, da situação, que não lhe cabe responsabilidade sobre isso, porque nós sofremos também essas coisas, o pecado de outros, né? Dos administradores do dinheiro público, da própria economia, peça a Deus misericórdia, peça a Deus para que o Senhor providencie o sustento. Mas se foi alguma violação minha, um uso mal do meu dinheiro, peça a Deus perdão e a sua misericórdia para consertar isso. Em terceiro, pergunto a você, você já aprendeu sobre o contentamento? Viver contente com o que Deus lhe tem dado e confiado? Paulo afirma isso em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em quarto, deixe-me perguntar a você, saiba que é Deus, ou deixe afirmar para você, saiba que é Deus em sua infinita bondade e misericórdia, que cuida de suas vidas e supre cada uma de suas necessidades. O salmista, no Salmo 37, verso 25, nos diz que eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que Deus possa lhe dar um coração sábio, fiel e uma obediência confiante nele, para que você viva bem em sua vida financeira para a glória de Deus. Deus nos instrua na sua palavra. E prometo a vocês que só falarei disso novamente se for eleito no próximo mandato. Digo isso porque no primeiro mandato trouxe uma série sobre isso, no segundo mandato eu trouxe uma série sobre isso. Vai começar o terceiro mandato, vocês já estão instruídos nisso. Eu louvo a Deus pela vida da primeira igreja, que tem sido fiel. Mas Deus quer nos desafiar mais ainda, não é? Para sermos fiéis. Aos jovens, organizem a sua vida, conversem com a sua esposa e planejem a vida de vocês segundo os princípios da palavra de Deus. E vocês serão abençoados por Deus. E serão instrumentos valiosos na mão do Senhor. Que Deus os abençoe, derrame sobre nós sua graça e sua paz. Amém. Vamos ficar de pé e encerrar o nosso culto, irmãos. Pai bendito e Deus amado, muito obrigado pela tua palavra que nos instrui a viver uma vida que te agrada. Obrigado porque a tua palavra é suficiente para todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Senhor Deus, abençoa o teu povo. Derrama graça sobre os nossos corações para que a nossa confiança esteja no Senhor. Para que tenhamos claro em nossas mentes o conceito de que somos administradores dos teus recursos. Que façamos isso para a tua glória, com responsabilidade. Que façamos isso com um coração generoso, como generoso é o nosso Deus. Que façamos isso liberalmente, Senhor Deus, para o teu reino, para o avanço do teu reino.
Que o Senhor abençoe a vida das famílias da igreja. Que o Senhor perdoe os pecados que cometemos nessa área. Que o Senhor nos ajude a nos arrependermos, a reconhecermos e a acertarmos a nossa vida de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nos livre das consequências dos nossos erros nessa área. Seja misericordioso com as nossas vidas, Senhor Deus. E abençoe o Teu povo. É a nossa oração, em nome e no amor de Jesus, Pai.